Fala, minha gente, muito boa tarde. Hoje, segunda-feira, nós estamos aqui ao vivo em mais um podcast com o Ricardo Rodrigues e hoje temos uma convidada também muito especial, Daiane Diniz, a responsável pela Líder RH aqui de Recife, por enquanto em Recife, mas em breve estamos ganhando aí o Nordeste e mas já ela se apresenta. Estou apenas agradecendo ela a presença, está aqui. E hoje nós vamos bater um papo aqui muito bacana sobre cultura organizacional. Gente, vocês não têm ideia. Espero que tenham, mas espero que vocês tenham ideia do que significa a importância. Qual a importância da cultura organizacional para a sua empresa, qual a importância da cultura organizacional para que você atinja os seus resultados, mas convido vocês a ficar bastante atentos nesse bate-papo, que eu tenho certeza que vai mudar, que poderá, se vocês não têm essa consciência da importância, vai mudar a sua jornada empreendedora a partir de agora. Então, Daiane, muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite, quase que uma intimação. Gente, é o seguinte, a diferença de convite e intimação. Convite, a gente chama a pessoa, espera que ela aguarde, que ela venha, que ela aceite. Intimação, não. Intimação, se ela não vier, a gente vai lá e busca. Então, hoje ela foi intimada. Muito obrigado por aceitar. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Ricardo. É um prazer estar aqui, trocar conhecimento com você, que é uma pessoa que admiro tanto. E eu sei que vai ser muito bom para a galera que está em casa também. A gente vai ter uma partilha muito bacana. E falar de cultura é algo maravilhoso, né? Com certeza. E assim, acho que falar também para uma galera muito próxima. Obviamente, hoje a gente atinge o Brasil inteiro, mas falar para o pernambucano, um povo que tem uma cultura. Povo arretado. Povo arretado, né? A gente costuma até dizer que meu Pernambuco, meu país, então, um estado muito aculturado, isso é muito culto, é cheio de cultura, repleto de cultura, é muito bacana. E aí, mas me diga aí quem é primeiro, eu sempre faço essa pergunta, né? Quem é Daiane? Aquela pergunta do Globo Repórter, né? O que veste, o que come, de onde vem, onde vive, onde mora. Fique à vontade, se apresente-se. Então, eu sou Daiane Diniz, faço parte do time da Líder RH Recife. Gosto de gente, sou apaixonada por gente, por desenvolvimento de pessoas. E o que eu puder extrair e colaborar na vida do ser humano é essa a minha missão. A gente até percebe isso, eu costumo lá dizer, os serviços prestados por Daiane, o quanto que ela tem nos ajudado na lidar com as pessoas do dia a dia. Então, hoje, através da Líder RH, ela tem nos ajudado bastante. Mas, vamos aí a esse assunto, o qual eu sou tão, digamos que um tanto quanto apaixonado por ele, por quanto que cultura é a base de nossos comportamentos dentro das nossas organizações. E o que significa já os boas-vindas, o que significa essa palavra, o que significa cultura organizacional? O que é isso? Traduza aí essa palavra tão bonita. Então, a cultura organizacional é o que gere a organização. Então, são as práticas diárias, o que é que as pessoas ali entendem que devem seguir, o conjunto de normas, de valores, de princípios, que as pessoas naturalmente agem no dia a dia. Então, isso é a cultura. Vai muito além de um texto em si. É o jeito que a organização tem de fazer com que as coisas sejam executadas diariamente. E quando sai do controle, a gente percebe que tem algo errado. Então, aconteceu algo que me fez lembrar, até no final de semana, sobre o podcast em si, né? Sobre a cultura, a gente falou de Pernambuco, que somos arretados, enfim. Somos nordestinos. Teve a Páscoa agora recente. Como nordestinos e cristãos, a gente acaba que lembra do que aconteceu, né? De Jesus, do amor por ele na cruz. E aí aconteceu algo comigo na Sexta-feira Santa. Eu acordei, como foi uma semana muito corrida, eu não consegui comprar o peixe da sexta-feira. Então, eu acordei 6h pouca e disse, caramba, esqueci. Corre, mas aquilo me incomodou. Então, a gente pode trazer esse exemplo, que é isso que acontece. Quando a cultura ela é bem executada e algo foge dela, causa incômodo para quem está ali executando. E foi o que eu senti, porque a cultura da gente é comemorar esse dia.
Então, da mesma forma, é isso que acontece nas organizações. E você falou bem aí sobre a falta que faz para você que estava gerindo essa questão aí da dinâmica do peixe. E quando a gente fala da empresa, todas as pessoas percebem quando algo faltou. Então, é muito interessante porque é esse conjunto, né, de comportamentos que acontece até de forma tão automática. Você falou que você acordou. Eita, o peixe. Por quê? Porque culturalmente é isso. Então, Exatamente. quantas são as perguntas, e a gente pode até falar assim, esses, aspas, peixes, que faltam no nosso dia a dia e que eles são percebidos por algo de que dentro de um comportamento, eita, faltou aquilo. Faltou aquilo. E é bem isso que determina que, assim, exemplifica bem essa questão do que seja uma cultura, porque é um conjunto, né? Um conjunto é, de comportamentos que vai ali acontecendo no dia a dia. E aí, assim, dentro disso, obviamente, isso existe uma importância muito grande. Eu acho que tem muita importância, só que como é algo que a gente precisa perceber nas ações das pessoas, no dia a dia, algumas pessoas nem dão tanta importância. Porque precisa ser intencional. E aí onde já entro. Qual que é a importância? Você já falou de intencionalidade, vou até pegar o gancho, né? Qual que é a importância da cultura organizacional para uma empresa? Então, a gente tem que levar em conta que toda empresa tem cultura organizacional, seja ela alinhada ou desalinhada. Eu costumo dizer assim, ó, as pessoas sobre decisão, as pessoas que não tomam decisão já é uma decisão, né? A Já é uma decisão de não decisão. tomar decisão. Então, cultura, ou tem ou não tem, já é uma decisão, já é algo de um comportamento ali, né? Então, essa importância de se ter. E aí você já falou, alinhada aí ao perigo de não se ter. Exatamente. E aí, assim, essa importância que você avaliaria de quanto é importante para a empresa ter essa cultura muito bem implementada, ou implantada, o nome que diria. Quando a cultura ela é bem implantada, ela é bem direcionada, a gente sabe exatamente o que é que aquele dono da empresa, os sócios, enfim, para onde é que eles querem caminhar. E quando não tem isso bem alinhado, ela vai caminhar por lugares diferentes. E aí é que é o alerta. Para onde é que essa organização está caminhando? Será que os valores desse dono estão alinhados com os valores da empresa? Muitas vezes ele não sabe nem o que ele tem para ele, o que ele quer. Então ele fica como Alice no País das Maravilhas, né? Ele não sabe para onde ele vai, qualquer caminho serve. Então é aí o primeiro alerta que a gente consegue identificar, que de fato precisa saber o que é que ele planeja e traçar as metas para que isso sejam alcançados. E isso também de acordo com a cultura, porque o que é que ele acredita como verdade? Qual o tipo de cultura que ele quer implantar? Que tipo de time ele quer ter ali? E o que é que ele não quer também? Porque a cultura, ela serve para atrair e para repelir. Porque quando uma cultura ela é bem descrita e bem executada, ela repele pessoas que não condizem Porque com assim, aquela cultura. o ambiente, né? Quando a gente está falando, nós estamos falando assim de conjuntos de elementos que eles são invisíveis, mas percebíveis. É altamente perceptível. Então, quando você fala assim de ele atrai e repele, ninguém quer estar num ambiente do qual a cultura ali é puxar o tapete, é a mentira, do qual a cultura é falar mal do colega, do qual a cultura é não colaborar com o outro. Ninguém quer estar num ambiente que você chega aquele climão pesado. Isso afasta as pessoas. Então, no mesmo momento onde você tem um ambiente colaborativo, que as pessoas se ajudam, que um fala a verdade, que um chama o outro, que um contribui com o crescimento do outro, eu acho que isso aí é quando a gente começa aí a entender da importância da cultura. E eu complementaria. Na parte que repele, é porque não é só ter uma empresa que não condiz com o que de fato eu quero, mas por outro lado, se é uma empresa que a visão dela é forte em vendas, isso é fraco em mim, não faz sentido eu estar ali. Sim. Então, por outro lado, repele também porque vai contra, ainda que não seja algo ruim, mas vai contra aquilo que eu tenho como verdade, que eu quero ter. Porque assim,
acaba alguém ali que é algo do outro que não vai conseguir. E não tem Exatamente. certo ou errado, é porque não rolou. A gente fala, não tem match, não tem fit, não faz parte da Exatamente. minha cultura. A minha cultura não está alinhada com a cultura da empresa. O meu comportamento não está alinhado com o que ela pede. E aí não faz sentido. E onde é que a É. gente consegue identificar isso? A gente consegue identificar no processo de recrutamento e seleção, que eu diria que é o experimento para sentir aquele candidato e ver se de fato ele é alinhado com o que aquela vaga, com aquela instituição, com aquela empresa está ofertando. Então, assim, você já começa a alinhar a cultura organizacional lá No no processo. processo de recrutamento e seleção. A Exatamente. importância de ter ela muito bem clarificada, muito bem implementada e percebida para que as pessoas possam, desde já, tanto no processo, que para que entre já sabendo o que é que vai ter, encontrar ali dentro, como você falou, né? Sobre repelir e sobre atrair. Do mesmo jeito que a pessoa pode se sentir atraída porque é uma cultura de venda. É, Então, a pessoa gosta muito de venda, nessa empresa eu quero trabalhar. exatamente. Então, assim, o quanto que isso é importante. E aí, você falou um detalhe aí, mas assim, existe um perigo, então. Qual o perigo? De você não ter uma cultura organizacional implantada. Como é que a gente começa a identificar que uma determinada empresa, ela não tem que não tem uma palavra muito forte, mas ela não Não tem, não construiu. construiu, ela não construiu uma cultura organizacional que as pessoas possam perceber e ali escolher está ou não. A gente consegue pelos resultados. Já pelo resultado, Já pelos resultados. Porque se é uma empresa de vendas, por exemplo, como o exemplo que a gente deu, e as pessoas não estão conseguindo vender, bater meta, elas estão desmotivadas, a gente consegue perceber que a cultura não está bacana, ela tem que ser reestruturada. Muitas vezes ela nem foi implantada, ela só aconteceu. E aí tem que, de fato, esse dono da empresa entender que ele precisa modificar o que está acontecendo naturalmente. O que não é fácil, porque esse dono, ele irá encontrar duas ilhas, uma ilha de excelência e uma ilha de resistência. A ilha de excelência é aquelas pessoas que vão dizer, caramba, que bom que senhor fulano decidiu fazer isso, porque aqui estava precisando, a gente precisa mudar. olha, no exemplo positivo pode usar meu nome, viu? No negativo você usa o seu fulano. Então, que bom que o Ricardo decidiu fazer isso, que bom a gente estava precisando. Não importa se a gente está há 50 anos no mercado, agora a gente quer inovar e a gente quer entregar melhores resultados. Por outro lado, ele vai encontrar uma ilha de resistência. Ah, não acredito, já vem Ricardo com a nova ideia que na próxima na reunião vai trazer para a gente. Então, essa ilha de resistência, ela é muito forte e ela tem que ser quebrada. Vou até anotar esses dois nomes aí, viu? Não quero saber quais são as ilhas que a gente. Pode seguir. Porque tem que ser quebrada. Porque o que é que acontece? Se uma pessoa dessa ilha, ela está, vamos supor, que contaminada, ela vai fazer com que outra pessoa sinta isso e outra pessoa, e aí vai passando. E o que deveria ser forte passa a ser fraco. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, a clareza é muito importante. Qual a clareza que esse dono está trazendo para o time? O que é que esse time está entendendo que precisa? O porquê precisa, de fato, ter uma cultura forte e clara? Você falou sobre clareza, então. Já duas palavras me chamaram bastante a atenção. Logo no início você falou sobre intencionalidade e agora de clareza. Então já percebi que se não for claro e não tiver a intenção para que essa cultura realmente ela aconteça, ela pode ser completamente desvirtuada no meio do processo. Sim. Por pessoas que vivem na ilha da resistência. E a depender do tamanho dessa ilha, então, você pode ter. O estrago é grande. O estrago é grande, você pode ter maior problema ainda na implementação dessa cultura. E assim, digamos que eu encontre essas pessoas dessas ilhas. Tem algo que a gente pode começar a fazer, digamos assim, para ganhar essas pessoas, quem está nos ouvindo aí agora, você está com um problema aí de pessoas que estão na ilha de resistência. Você está querendo implementar a sua cultura dentro da sua empresa, entendendo-se, obviamente, que aqui é uma cultura que você foi claro, que você teve intenção de passar, que você construiu, mas essas pessoas elas não estão querendo colaborar. E aí o que se faz? Tem dois caminhos, né? O primeiro eu já sei, né?
O primeiro caminho, que é o que eu digo para que as pessoas façam de cara, é mostrar com garra, com força, do que de fato aquele dono quer para essa empresa. O que de fato faz sentido Isso. para essa organização. E dar um tempo para que essas pessoas possam digerir e crescer. Se isso não acontecer, vai ter que promover essas pessoas. Promover aqui, por favor. Promover o mercado de trabalho, que está aí com vagas para tudo que é gente qualificada. Mas, assim, não é o primeiro caminho. É a consequência do primeiro caminho, se ele não for, de fato, direcionado. Porque vai acontecer. Se você deseja implantar uma nova cultura na sua empresa, você que está aí assistindo, se você deseja, eu tenho que lhe dizer, não pode acontecer uma demissão na sua empresa. Vai acontecer. Porque todas as pessoas não estarão alinhadas com o que você acredita. Infelizmente, isso precisa acontecer para que sua empresa passe a crescer e direcionada exatamente para onde você deseja que ela vá. Eu vou te dizer uma coisa, por algum tempo eu ignorei isso. Ignorei a importância de ter e eu não consegui identificar sobre a falta da cultura. Até entender do quão não era nem só importante, do quão fundamental ela é para que alcance os resultados. O resultado das nossas empresas e das suas empresas aí tem tudo a ver com a cultura organizacional implementada por você ou não implementada. Então, assim, e aí como é que a gente pode construir? Eu identifiquei que não tem, eu identifiquei que tem alguma coisa ali para ser ajustada, quero trazer, mas eu quero agora construir. Eu não soube ser claro, eu não fui intencional, e aí qual o conselho que você daria para esse empreendedor, para esse empresário, para essa pessoa que está começando agora ou que percebeu no nosso papo aqui que precisa estruturar essa cultura? Como é que ele começaria a fazer essa estruturação de cultura organizacional na sua empresa? O primeiro passo já deu, né? Que é saber que precisa. É, O segundo passo eu diria, busque ajuda de uma consultoria como a Líder RH, como outras empresas também que podem dar esse serviço, que podem pegar na mão e ajudar em encontrar esse caminho, que de fato não é fácil. Uma empresa, quando ela está com uma quantidade de funcionários muito grande, leva até 5 anos para conseguir implantar uma cultura. nossa. Então, vou ter que... Então, quanto maior a empresa, mais trabalhoso, digamos assim, é Exatamente. implementar a cultura. Exatamente. Mas tem gente que acha que precisa transformar e ter uma cultura só quando está com um time maior. Mas a dor é maior. Então, faz mais sentido começar desde o princípio. Então, se tem uma empresa, tem 15, 20 funcionários, não importa, tá no início, faz as coisas certinhas para que mais na frente possa, de fato, não sentir a dor. Porque a dor do crescimento no início vai acontecer, mas uma dor do crescimento, quando a empresa já tem 500 funcionários, é uma dor bem maior. Você falou um negócio muito interessante que é sobre o tamanho. E cultura organizacional, no meu entendimento, e aí você acabou de falar, não é sobre o tamanho da empresa. É sobre, inclusive, se você não estabelece ela desde o início, você falou, vai ser muito mais difícil implementar. E do contrário, se você já tem ela muito bem estruturada desde o início, tem um processo de recrutamento, seleção, o onboard, a apresentação, e isso já vai parte da cultura da empresa, Sim. ela tem um processo de aculturamento para aquilo lá, naturalmente, ela vai ser inserida no ambiente com cultura forte, ela vai se comportar de acordo com aquele ambiente. Ela passa a ser. Ela passa a pé, ela já não pertence, ela já é. Exatamente. E aí, se você não faz isso desde o começo. A dor é maior. Então, quer dizer que assim, você falou sobre construir, quer dizer que a lei da RH também, você também consegue ajudar, digamos que, ó, eu estou precisando disso. Sim. Aciona a Daiane aí, que você entra em ação, pega na mão e arruma esse negócio. Exatamente. Agora, se vier com 500 funcionários, tem que entender que o custo vai ser diferente de uma empresa que tem 100, que tem 50. Mas a empresa precisa estar disponível para fazer, de fato, essa implantação, que é necessária. Mas aí eu já vou pegar esse gancho. Se você tem 500 colaboradores e não tem uma cultura organizacional hoje forte, bem estruturada, estabelecida, tenha certeza absoluta, sei do que eu estou falando. Você não tem o resultado que você poderia ter. Então, o resultado que você poderia ter nesse tema de hoje, se não tem uma cultura organizacional bem estruturada, pode ser uma consequência disso.
As pessoas podem estar falando línguas diferentes, comportamentos bem diferentes, e você está cobrando algo e você está falando uma língua e está entendendo outra. E aí vai, essas ilhas de resistências podem ter várias ilhas de resistências, e aí você não sabe, às vezes, nem identificar como é. Eu lembro que uma certa vez, ouvindo a Cristiane, nossa sócia da Líder RH, falando sobre uma empresa que a contratou para arrumar um problema. Quando ela entrou na empresa e foi fazer a consultoria, não era necessariamente aquele, porque era de cultura. Era de cultura. E aí, assim, ó, foi até mais simples no caso, porque fez 2 dinâmicas, 3 ações e foi num ponto cirúrgico. Puf, mudou o ambiente. Mudou o ambiente. O ambiente da empresa era completamente diferente, mudou muito. E no fim, a empresa começou a faturar muito mais, porque as resistências do time foram eliminadas e como isso foi bacana. Mas acontece o seguinte, sobre cultura organizacional, eu estava estudando sobre o tema, existe certo e errado, porque assim, uma coisa cultura é cultura. Tipo assim, a cultura pernambucana é diferente da cultura amazonense, a cultura do Brasil é diferente da cultura chinesa. Então, aqui a gente come carne de vaca, na Índia não. Aqui não come de cachorro, lá se come de cachorro. Aí não tem um certo e errado, tem cultura diferente. Exatamente. Na empresa também é assim? Também é assim. E muita gente pensa que está numa empresa e a empresa não está indo por um caminho que ela deseja, a empresa é ruim, eu não quero mais essa empresa. De fato, não tem que querer mesmo. Porque talvez a empresa não seja conivente próxima à sua cultura. Se eu não quero comer cachorro, eu não vou para lá, né? Exatamente. Fica aí no Brasil mesmo, faz mais sentido. E aí, o que você falou, né, do exemplo da Cris, né? A Cris é uma pessoa maravilhosa que a gente sabe que tem tanto para passar para as empresas, uma pessoa de conhecimento há tantos anos. E o que é que aconteceu nessa situação? A Cris conseguiu identificar, através de uma reunião de alinhamento, de diagnóstico, onde ela consegue ver, e a gente faz isso realmente, a gente consegue ver, de fato, quais são as dores. E a gente passa a pontuar para aquele gestor, para aquele dono da empresa, quais são as dores que a gente consegue identificar nessa reunião de alinhamento. E a gente faz um plano de ação para verificar o que é que a gente vai conseguir fazer, que ele está disposto a atuar. Porque muitas vezes a gente identifica as dores, mas do outro lado a pessoa não quer. Eu lembro que uma consultoria fez assim para mim. Não vou falar em nomes aqui. Eu vou lá, eu olho a tua empresa, eu vou lá. Mas após diagnosticado o problema, digamos assim, eu vou te passar aqui algumas tarefas. Mas eu só vou lá se você se comprometer comigo, que depois que eu identificar e dizer a você o que você precisa fazer, você vai fazer. Senão eu nem vou. É isso que acontece. E a gente tem que ter essa clareza, de fato, para passar para o cliente. Que a gente está disponível para ir atuar. Mas se ele não deseja, não faz sentido a gente aceitar aquele contrato. Você falou um negócio interessante agora sobre o líder. Quem é o responsável por implantar porque a gente vai logo na fila. Então, quem é o responsável por implantar essa cultura organizacional? Você é o guardião. Você é o guardião da cultura da sua empresa. Então, se o dono da empresa não tem essa mentalidade, não adianta. Porque o líder, o dono da empresa, ele está aqui embaixo como uma pirâmide. Então, ele sustenta tudo. Os demais vão subindo. Quem está lá no topo não consegue atuar sozinho se a base não estiver bem fixada. Então, se esse dono ele não tem a ciência de que ele precisa, de fato, ser guardião e ele é o principal responsável para fazer essa cultura rodar, não vai acontecer. Então, quer dizer que o responsável pela implementação da cultura organizacional número 1 é o dono da empresa. É o dono da empresa. Por que eu te fiz essa pergunta também? Existem alguns empresários, eu costumo dizer que empresário é diferente de empreendedor, mas existem alguns donos de empresa que eles querem até arrumar, mas quando chega neles, é bronca. E por vezes é identificado que o problema da minha empresa sou eu. O que fazer? E o que fazer? Porque o quanto é duro eu identificar que eu que preciso ser promovido ao mercado de trabalho. Porque por vezes é muito melhor ter, se o problema sou eu, dono da empresa, hoje a gente chama de CEO, né? Ter um CEO, ter um administrador, ter um gestor que cuide disso melhor do que eu. Então,
no fim, essa pegada, esse reconhecimento por saber que se eu sou responsável por ele, eu preciso ter a consciência, por vezes, de que eu que tenho que arrumar. Então, isso eu queria até compartilhar com você que tem uma empresa. Vai mexer com cultura organizacional, saiba, é você. É o seu, isso. Aquele negócio de que a gente fala muito sobre filhos, né? Que os filhos repetem os padrões de comportamento dos pais. Nas empresas, se bem observado, se o negócio sair natural, os colaboradores eles repetem padrões comportamentais do dono. Exatamente. Se tem um dono que tem a cultura de gritar, naquela empresa vai ter muito grito. Se tem um dono que tem a cultura de não gritar, você dificilmente vai ouvir um grito naquele lugar. Justamente por conta disso. Então, eu tava escrevendo, sabe, sobre outro dia, sobre a questão de cultura, e aí quando eu cheguei nesse ponto que eu era o responsável, até me surpreendi, porque eu tava cobrando, né, de alguém algo, e tem muito caso assim, né? Tem muito. E é o que eu costumo dizer. Não transfira para o outro o que é de sua responsabilidade. Porque não tem como. O que é para você fazer, ninguém mais vai fazer. As outras atribuições, você contratou alguém para fazer isso. Mas o que é seu, é seu. Isso aí ninguém vai tirar. E peraí, que a aula tá. Então não transferir o que não é. Não transferir o que é meu, né? Isso. E uma das coisas, gente, que é papel do dono, agora eu vou falar sobre. Eu falo até na minha mentoria, eu falo sobre a questão de cultura e sobre estratégia. Então, tem 2 pontos que são fundamentais. Uma é a cultura organizacional de implementação e o outro é dar direção, quando a gente fala de estabelecer estratégia. Então, isso aí para você que é dono da empresa, você não adianta transferir. Porque quando você faz isso, isso já é parte da cultura. É uma cultura de transferência de responsabilidade. E se você não tiver, vai ficar uma empresa onde é fulano, é com fulano, é com cicrano, é com cicrano. E no fim, você quer resolver alguma coisa, quem é que resolve isso aqui? E só fica realmente postergando o que deveria ser solucionado, né? Por outro lado, tem um outro perfil de líder que ele centraliza também. Então, ele tenta fazer tudo. E também é algo que precisa ser verificado e transformado, porque não pode, né? Um jogador sozinho, ele pode ganhar um jogo, mas para ganhar uma partida tem que ter um time bem enganjado. Até treinador, né? Um campeonato, no caso, né? Para ganhar um campeonato. Até o treinador. Então, o treinador, a gente pode colocar ele aí como exemplo do líder. Ele não vai entrar em campo para atuar. Pode acontecer o que for, ele não vai entrar em campo. Eu vi até uma postagem tua que falava sobre essa questão da liderança, e você fez a correlação justamente com a partida de futebol, que ele não entra. E é muito interessante, o clube, quando ele vai contratar um técnico de futebol, normalmente os gestores fazem assim: nós vamos contratar um técnico que tenha um perfil do clube. É interessante que isso tem a ver com cultura. Exatamente. A gente vai contratar alguém que tem um perfil da empresa, que tenha feito cultural com o que vai acontecer. E aí, me diga o seguinte: a gente já falou um negócio sobre resultado, mas até que ponto a cultura de verdade ela interfere no resultado de uma empresa? É porque a cultura ela serve também para atrair e reter os talentos. Então, se você não consegue segurar esses talentos, você não vai conseguir conduzir seu time para alcançar o que você deseja. Então, seus resultados, eles dependem também dessa cultura. Se a cultura não está ajustada, você não vai conseguir atingir. Você pode traçar o que for. Tem até uma frase bem famosa que fala, né? Que a cultura, ela come no café da manhã a estratégia. Você pode montar a estratégia que for. Se a cultura ela não estiver bem alinhada, ela vai servir de café da manhã. Isso ninguém vai lembrar mais de nada. Só do que aconteceu naquele momento. Porque assim, como você falou, quando eu disse assim, se você tem uma estratégia que nela você não comporta a cultura, não vai adiantar de nada. Então, como é sério, às vezes, eu volto a dizer,
o resultado que você não tem pode ser consequência de falta de cultura organizacional, de falta de uma estratégia que você colocou ali e ela vai e não quer saber. Por quê? As ilhas resistência pode acabar com tudo que você vai fazer em relação à sua estratégia. E aí, tem muitas empresas que têm missão, né, valores, visão, e acham que isso é cultura organizacional. E acham que isso é cultura organizacional. Obviamente, isso tem importância, mas cultura organizacional vai muito além disso. Então, o que você diria para as empresas que têm missão, valores e visão, o que deve ter, obviamente, mas que acham que estão com isso, estão abalando. E quando alguém pergunta assim, a sua empresa tem cultura? Ela fala, tem, inclusive missão, valores e visão. Pois é, né? Existe uma placa na maioria das empresas que tem a missão, a visão e os valores bem desenhadinhos lá, que muitas vezes são copiados da internet, do Google, de outras empresas. Isso aí não vai fazer executar em nada se ele não for de fato vivenciado e sentido todos os dias. Então, o que é que seu colaborador sente no estômago e no cérebro, domingo à noite, por saber que na segunda-feira pela manhã estará entrando na tua empresa? Isso é cultura. O restante é conversa fiada. Não, repete isso aí, porque eu vou perguntar na minha próxima reunião. Repete isso aí. O que é que seus colaboradores sentem no estômago e no cérebro ao lembrarem que na segunda-feira de manhã estarão lá trabalhando, isso domingo à noite? Ela vai estar pensando quem ela vai encontrar, né? Será que é bacana? Eita, vou voltar aqui fazer aquele projeto que parei na sexta-feira. Vou falar com fulano, será que... Eita, passou tão rápido, chegou a segunda. Então, eu espero que os nossos colaboradores, falar aqui nas nossas câmeras, espero que nossos colaboradores, eles possam estar aí morrendo de saudade da segunda-feira, mas brincadeira à parte, que não sintam esse frio na barriga, meio indigesto, de dizer, poxa, estou indo para aquela empresa de novo. E, obviamente, aproveitar aqui, se vocês estão me ouvindo, se tiver algum desses aí, por favor, sinalizem aqui. Mas, vê só, cultura organizacional, a gente fala sobre empresa e tal, o dono pode estar se perguntando assim, tá, eu vou implementar, eu vou fazer, mas eu ganho o que com isso? Só ganha. Então, tem benefícios para o dono da empresa ter uma organização muito bem estruturada culturalmente. Eu vou dizer o que é que ele vai perder. Pá. Ele vai perder gente ruim. Ele vai perder de ganhar dinheiro. Ele vai perder tudo que atrapalha o crescimento. Porque muitas vezes ele quer ter as borboletas mais bonitas rodeando a casa dele, mas não tem um belo jardim. Então, dê condições para que essas borboletas venham até a sua empresa, porque elas são talentos. Ser um caçador de borboleta não vai trazer o efeito que de fato teria se tivesse um jardim onde essas borboletas poderiam chegar até ele. E esse é o principal erro. Muitos donos de empresa também pensam, eu sou o melhor, minha empresa não tem o que fazer de melhor e todo mundo quer trabalhar comigo. A gente sabe que o cenário atual, muitas pessoas estão em busca de uma recolocação, mas os melhores já estão empregados. E aí é que a gente precisa perceber que, às vezes, a gente tem que ter humildade para entender que eu preciso mudar sim, porque aquele melhor pode vir para minha empresa, porque ela vai ser atrativa. Então, quão atrativa é a sua empresa? Para que a galera boa de verdade queira entrar e atuar e construir carreira, que é o mais difícil, e não passar uma chuva. Porque tem gente que entra numa empresa para passar uma chuva, quando paga algumas contas, sai. Não é essa a intenção. Então, esse empreendedor, esse dono de empresa, ele precisa entender que ele vai perder só o que é ruim. E que a dor do crescimento vai acontecer, mas o lucro lá na frente é bem maior. E investir é isso. Investir não é receber aqui e agora. Investir é colocar aqui para receber mais adiante. Inclusive, principalmente investir em pessoas, né? A gente sempre fala sobre que não tem crescimento de CNPJ se os CPFs eles não crescerem. Não tem desenvolvimento, não existe CNPJ forte sem CPF forte, próspero sem próspero, crescendo com crescendo, e isso aí faz todo sentido
para você que tem uma empresa, para você que cresceu, o quanto que é importante você estar estabelecendo essa cultura que promova o crescimento e o desenvolvimento das pessoas da sua organização, como você bem falou. Os profissionais aí, os melhores, eles são bem empregados e hoje eles escolhem. E hoje eles escolhem. Hoje tem uma palavra que está na moda, mas que ela tem um valor muito grande, que é o propósito. Então, existem pessoas que elas, hoje, por propósito, elas ficam por propósito, elas saem, por propósito elas trocam de CNPJ, por propósito elas vão empreender, por propósito elas voltam a ser CLT e tá tudo certo. Não é só salário mais. Não é só o salário mais, óbvio que ele é importante, mas quando rola um tal de um fit cultural e normalmente esse alinhamento de propósito, Acabou-se. acabou-se. Esse match e isso é extremamente importante. Eu tenho uma frase que eu li há um tempo atrás, eu lembrei agora falando sobre cultura, né? Que o resumo da cultura organizacional, algumas pessoas podem estar se perguntando, dizia assim, cultura organizacional é tudo aquilo que acontece quando o dono da empresa não está mais lá. Tudo que acontece quando o dono da empresa não está, resume-se em cultura organizacional. Porque é como a galera vai se comportar. É como eles vão se virar. Um problema acontece, o outro fala do outro, sei lá, o banheiro tá sujo, o café derramou, faltou energia, um cliente chegou para reclamar, o colega falou mal do outro, e como é que essa galera vai se comportar diante disso? É bem por aí também. Exatamente. A cultura é o que acontece a todo momento. E um exemplo feito você deu, quando o dono da empresa não está lá, de fato ela acontece naturalmente. Então, assim, ela só acontece. Então, olha aí o risco que existe de uma falta de uma cultura bem estruturada. Como é que isso vai acontecer? Vai acontecer processos não estruturados? Vai acontecer de qualquer jeito? É cada um que diz o que vai se fazer? Troca um colaborador, um saiu de férias, outro entrou, pronto, virou zona. E isso acontece. Acontece. Só acontece, né? Acontece. Se arruma, vou dizer, se arruma, tem jeito. Tem jeito. Tem jeito, uma empresa que não tem cultura, tem Tem jeito. jeito para tudo quando se está disposto a mudar. Eita, pão. Mas assim, tá, poxa. E o que a gente falou, né, sobre a questão de talentos, de reter, né? Aí eu volto a falar da questão de repelir. Infelizmente, pode repelir os melhores talentos. Porque se a pessoa, ela é uma profissional muito boa, um profissional muito bom, e entende que aquela cultura não é, de fato, o que ela busca para ela, ela vai encontrar algo melhor lá na frente, que vai dar match com o que ela acredita. A cultura organizacional, né, Dani, ela dá consistência ao crescimento da empresa. Por isso que a gente fala tanto em crescimento. Eu acho que quando a gente ignora isso, a gente, você falou sobre base, você cresce sem base. E um risco enorme das empresas elas crescerem sem um fundamento. Como qualquer coisa na vida. Mas existe um risco enorme dela crescer sem um fundamento. Porque ela não é consistente. E crescimento que não é consistente, a qualquer momento ele pode cair, ruir, deixar de acontecer. E o lance desse crescimento é a cultura. É a cultura. E nós estamos já chegando aqui já por fim desse nosso papo. E aí, antes da gente fazer aqui algumas considerações finais, eu queria que você deixasse aqui para as pessoas uma mensagem que fosse, como é que eu diria, um grande alerta, eu vou dizer assim, um grande alerta da importância realmente de se ter essa cultura implementada de uma forma até mais direta, de uma forma até mais... porque eu volto a dizer, o quanto por isso que a gente está trazendo esse bate-papo hoje, o quanto é importante, gente. Tantas coisas que acontecem ou não acontecem dentro da sua empresa, tenha um funcionário, tenha 1000 funcionários.
tudo é decorrente da cultura organizacional, dela estar bem ou mal implementada. Se você tem processo, é porque você tem uma cultura de implementação de processo. Se o seu financeiro está organizado, é porque você tem uma cultura de organização. Se você tem uma equipe de vendas, batendo meta, estruturada, vendendo, com CRM, com geração de equipe, de lead, treinamento de equipe, é porque a cultura é isso. E se você não tem, também é porque falta isso. E aí, qual é a sua mensagem aí para que essa galera possa estar sendo ativada realmente da importância de ter e saber também que você pode resolver? Então, eu começaria perguntando se vale a pena jogar dinheiro fora. Rasgar dinheiro, desfazer de dinheiro. Dinheiro mesmo. De Essa eu sei. Vale a pena? De jeito nenhum. Essa eu sei. Então, não jogue seu maior tesouro fora. Porque se você está investindo numa empresa que é sua, é porque você acredita nela. Então, não jogue ela no lixo. Você tem como fazer com que ela volte a funcionar ou então passe a funcionar, caso ela nunca tenha passado por um momento de reestruturação, de implantação de cultura, ela pode rodar muito melhor do que já aconteceu durante todo o tempo. E aí não é pensar, mas eu já faço isso há tanto tempo, isso já acontece naturalmente. Eu acho que essa frase que você falou, né? Eu já faço isso há tanto tempo. Aí tá o problema. Aí tá o problema. Eu tava hoje de manhã ouvindo uma live e já aconteceu comigo. Só que eu não dei a resposta, o cara deu. Até aprendi hoje de manhã. Alguém olhar pra mim e dizer assim, cara, como tu tá mudado? Tu mudou demais. E a outra pessoa olhou pra ele e disse assim, então, eu acho que o problema não tá em mim. Você tá há 10 anos do mesmo jeito. Não tá em você. Como é que você em 10 anos não mudou? Como é que você tá na sua empresa há 10 anos fazendo a mesma coisa? Pois é. É uma cultura de estagnação, né? Só sendo. A gente pode associar a meta. Quando tem uma meta a ser cumprida, a gente estabelece o valor, estabelece as condições. E quando aquela meta é atingida, estacionou? Não. Nada! Todo dia 1 eu sou devedor. Todo dia 30, 31 eu pago, dia 1 eu sou devedor. E não é aluguel, viu? Não é aluguel, não é aluguel, é meta. Quando a gente está dirigindo, a gente olha para frente. Tem que olhar para os retrovisores. Passar uma olhadinha só, ver o que tem ali acontecendo. Mas é para frente. Para fazer o alinhamento, né? Exatamente. Só que tem gente que fica muito preso ao passado. E aí é que a gente precisa entender. Esse ser humano que está preso ao passado, o que é que está acontecendo? Por que ele age assim? Antes de implantar uma cultura, a gente faz alguns testes e usa algumas ferramentas para entender a visão daquele dono. E a gente consegue identificar até se ele é permissível a mudança ou não. Porque nem sempre é. Ele quer ganhar dinheiro, mas ele não quer mudar. Então, eu também estava lendo isso sobre a cultura da empresa, né? Então, assim, é uma cultura missionária ou é uma cultura mercenária? Óbvio, eu tenho uma empresa, eu tenho, na verdade, alguns CNPJs. Então, eles são feitos para dar lucro. Não tem o menor sentido você abrir uma empresa. Não é uma ONG, né? Não é uma ONG. Então, hoje ONG nós auxiliamos. Hoje o terceiro setor nós patrocinamos. O terceiro setor nós somos colaboradores dele. Então, nós temos uma cultura de colaborar com o terceiro setor. Mas que as ONGs estão inseridas nele. Mas aí, como segundo setor, que somos as empresas... que a grande maioria do Brasil, a gente tem hoje, precisa ter resultado, mas nós temos hoje uma cultura, como digo assim, missionária, de fazer com que essas pessoas estejam passando essa cultura às outras pessoas, passando padrões comportamentais que acredito que você falou logo no início, da transformação de vidas, através do que a empresa estabelece. Então, quanto que é importante? Porque se você quer lucro acima de tudo, é complicado. Aí a pessoa tem gente que mata, rouba, faz tudo, trafica. Né? Eu daria até um exemplo. Aí tem uma proposta do cara fazer uma sociedade lá com uma churrascaria. E o ganho aparentemente é bom, mas o cara é vegano. Ele vai conseguir, de fato... Eita. Ele vai conseguir, de fato, entregar o que ele precisa para aquele lugar vender bem e ganhar mesmo lucro? Ou ele vai ter algo que vai estar ali... Não é que é errado ser vegano e também não é errado não ser.
mas os nossos valores têm que estar bem próximos do da empresa. Então, se não está, não faz sentido, e principalmente do dono. Então, nem toda proposta é uma boa proposta, ainda que atrativa. Se for pra sentar churrascaria, eu tô dentro. Churrasco empurrado. Sem problema algum. Né? Mas assim, e já aí a gente sim agora partindo para o final, queria que você desse assim, finalizasse com uma mensagem, agora uma mensagem mais, assim, mais fofinha, né? Mas assim, uma mensagem para essas pessoas que nos ouviram hoje e realmente perceberam do quanto que elas precisam implementar ou estruturar. Se está no comecinho, implementar. Se você já está numa jornada e quer estruturar, percebeu que ela não está muito clara, que tem ilhas lá dentro, que tem ilhas normalmente até terão, mas que você não consegue alinhar com ela para que jogue no seu time. Qual o conselho e a mensagem final que você já dá para essas pessoas, para esses líderes que estão querendo implementar e melhorar a cultura organizacional dentro de suas empresas? Eu diria que se eles têm essa visão de que precisam, já é um ótimo passo. Então, é persistir para não desistir. Porque quando a pessoa abre uma empresa, investe naquela empresa, dedica tempo, que tempo é o que a gente tem de mais precioso, é porque de fato faz sentido. Então, que essas pessoas não desistam daquilo que de fato elas acreditam e que não desanimem, porque não é fácil. Mas que elas possam persistir e acreditar. Porque acreditando vai trazer a mudança. Vai doer? Vai. Mas não mudar dói mais. E se alguém quiser encontrar a Daiane Diniz aí nas redes sociais, quiser contratar, onde é que ele acha? Vocês podem me encontrar no primeiro local, na Líder RH Recife, Instagram. Vocês podem também me encontrar no LinkedIn, Daiane Diniz RH, no Instagram também, Daiane Diniz RH. Estarei disponível para tirar alguma dúvida, trocar conhecimento, que é sempre bom. Essa troca é maravilhosa. Todas as pessoas têm algo para partilhar nas nossas vidas. Ninguém é sozinho no mundo e a gente precisa de alguém. Então, estou disponível no que eu puder colaborar. E também conto com vocês, que com certeza conseguirão colaborar em algo para meu crescimento. Gente, hoje nós tivemos aqui a honra e a alegria de receber aqui Daiane com todo o seu conhecimento sobre cultura organizacional. Creio que foi bem esclarecedor para todos vocês, assim como foi para mim. Eu aprendi, tenho aqui algumas anotações. Afinal de contas, também temos alguns CNPJs e precisamos o tempo inteiro estar ajustando a nossa cultura, estar alinhando a sempre aos nossos valores. E algo que nós fazemos isso de forma constante, obviamente, sempre precisando melhorar. Então, nós acreditamos tanto que esse assunto é pertinente a você, a sua empresa, que trouxemos ele aqui ao nosso podcast. E hoje foi sobre cultura organizacional. E lembre-se, nós falamos muito sobre resultado. Eu tenho sempre frases sobre resultados. E a que eu deixo hoje é que se você não está alcançando aí um resultado que você tanto deseja, verifica a sua cultura organizacional, que pode ser, por não ter ela muito bem clara, muito bem intencional, que você não está alcançando aí os seus resultados. Então, se quer ajustar o seu resultado, ajusta aí a sua cultura organizacional, que eu tenho certeza e espero que em breve você esteja me dizendo aí, ó, alinhei e foi massa. E se você não sabe como fazer, Daiane já deixou aqui os contatos dela, o Instagram dela, o LinkedIn. E hoje o nosso podcast com Ricardo Rodrigues foi com Daiane Diniz, hoje a responsável pela Líder RH aqui em Recife. Daiane, muito obrigado. E tamo junto, obrigado pelo convite. Espero que na próxima oportunidade estejamos juntos novamente. Agradeço, Ricardo. Muito obrigada mesmo. Então, o podcast com o Ricardo Rodrigues hoje foi com Daiane Diniz, falando sobre cultura organizacional. E no próximo podcast, próxima segunda-feira, estaremos junto com mais um Ricardo Rodrigues no podcast. Um abraço a todos vocês e tenham uma excelente semana.